Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos para começarmos o dia na melhor maneira possível, com o estudo da palavra, buscando comunhão com o Pai Celestial e sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua interação conosco, obrigado de coração, porque todo esse esforço vale a pena quando você não somente aprecia, mas quando você passa à frente. A palavra de Deus é pregada, as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo graças à sua insistência em compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família. Quando você faz assim, você também nos abençoa, porque o canal fica mais forte, tá bom? Vamos juntos. O fim do dilúvio. Gente, que cena terrível foi aquela do dilúvio, né? Imagina milhares e milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Noé, mas que desdenharam, não acreditaram, preferiram dizer que Noé era um velho gagá, estava louco, estava fora de si ao construir um barco no seco, não havia mar, não havia lagos profundos para abrigar um barco daquele tamanho, e mesmo assim ele estava construindo, então por isso ele era louco, as suas palavras não deveriam ser ouvidas e levadas a sério. O dilúvio demorou, ele pregou 120 anos, mas o dilúvio chegou. E quando o dilúvio chegou, veja o que aconteceu. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 22 em diante diz assim: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele entravam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Que contexto avassalador, não é? Tá vendo? A aniquilação foi total e definitiva. Aqueles que não aceitaram o plano de Deus, infelizmente, foram levados pelas águas do dilúvio e perderam a sua chance, a chance de salvação. Aqueles que acreditaram, aqueles que não duvidaram, que trabalharam junto com Noé, puderam entrar na arca e esses receberam a oportunidade de viverem novamente e recomeçar uma nova vida em um novo mundo. Nesse contexto, a Bíblia fala que Deus se lembra de Noé. Veja o capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. É muito interessante essa palavra lembrou-se, como se Deus fosse esquecido, não é? Mas não é esse o contexto, não é esse o significado da palavra lembrou-se. Quando a Bíblia usa essa palavra relativa a Deus, ele quer dizer que Deus cumpre a sua promessa. Deus havia cumprido, quer dizer, feito a promessa no tempo passado e no presente, ele, se lembrando da sua promessa, cumpre a promessa. Qual foi a promessa? A promessa de salvar a humanidade e os animais por meio da arca liderada aí por Noé. E diz a Bíblia que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Quando essa palavra é usada para Deus, no contexto onde Deus está, denota, na grande maioria das vezes, salvação. Deus se lembrou em sentido de salvação. Eu vou ler para você o que está lá em Gênesis 19, versículo 29, que vai falar sobre a destruição de Sodoma. Escute bem. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Está vendo aí, querido amigo, querida amiga? É no contexto de salvação. Quando a Bíblia fala lembrou-se Deus de Noé, é que Deus fez com que as águas abaixassem, ou seja, que o elemento que trouxe a destruição, nesse momento, se cessasse, ou seja, parou. Capítulo 8, versículo 2 diz assim: fecharam-se as fontes do abismo
e também as comportas dos céus e a copiosa chuva dos céus se deteve. Olha as expressões que estão nesse texto. Fechou-se as fontes do abismo e as comportas dos céus, de maneira que as águas iam escoando, 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 até Deus cumprir completamente seu propósito. Não é bonito de se ver como Deus é fiel? Quando Ele promete, Ele cumpre, meu amigo, minha amiga. Ele cumpre. Deus está aí do seu lado. Quando Ele prometeu estar contigo, Ele vai cumprir. Ele está aí do seu lado. Quando a gente passa por dificuldades na vida, às vezes a gente nem sente por conta da névoa, da tristeza, da aflição, mas é só passar essa névoa, nós olhamos para trás e a visão fica nítida e clara e nós vemos a atuação de Deus em nossa vida. Isso é uma experiência bem real. O que me chama a atenção nessa história é o seguinte: Deus não falou nada para Noé enquanto ele estava ali. E passaram os dias, 150 dias, as águas dominavam o mundo. E diz a Bíblia que Noé, então, pegou um corvo, soltou, ele voltou. Pegou uma pomba, soltou, e ela voltou trazendo consigo um ramo de oliveira. Passados 7 dias, ele soltou novamente, e dessa vez ela não mais voltou, demonstrando para Noé que, de fato, estava seguro sair da arca. Porém, Noé não saiu. Noé esperou Deus dizer o momento certo. Olha, meu amigo, minha amiga, isso chama-se confiança. Noé tinha todas as evidências para poder sair juntamente com sua família, mas ele esperou Deus primeiro dar o sinal para que ele pudesse sair. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 15, nos diz assim, ó: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, todas as aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. É isso, amigos. Quem colocou Noé dentro da arca foi Deus. E Noé tinha colocado a sua vida sob o controle de Deus, sob o governo de Deus, de tal maneira que ele não faria nada sem que Deus lhe mostrasse o caminho. Por isso Noé foi escolhido por Deus, né? Para repovoar a terra, para começar uma nova humanidade. Noé é o pai de todos nós viemos da descendência de Noé, claro, de Adão, depois Noé repovoou a terra. Por isso ele foi escolhido, por causa dessa disposição que ele tinha no coração de deixar Deus guiar e administrar a sua vida. Ou seja, ele poderia dizer como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é Deus quem manda. Se Deus fala, eu obedeço e ponto final. Eu não entendo as ordens de Deus. Não tem problema. Não tem, é claro, muitas das ordens de Deus eu não vou entender porque ele é grande, ele é poderoso, ele é muito sábio, ele nunca vai me dar uma ordem que seja para o meu mal. Eu não entendo, mas mesmo assim eu cumpro, porque Deus é amor e misericórdia, ele é sábio, ele é poderoso, e isso quer dizer que eu posso ficar tranquilo mesmo diante da escuridão da dúvida. Eu posso confiar no Senhor e esperar que tudo vai acabar bem, o fim vai ser proveitoso e feliz para a minha vida, porque Deus está cuidando do fim se eu deixo Ele cuidar do início. Querido amigo, querida amiga, essa é uma grande lição que eu e você precisamos aprender diariamente. Deus espera que você confie o suficiente para que você possa repousar em segurança. Ellen White, falando sobre essa ação de Noé, ela vai dizer assim, escute: havendo entrado por ordem de Deus, Noé esperou instruções especiais para sair. Finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e levarem consigo todos os seres vivos.
É isso aí, querido amigo, querida amiga. Pode confiar em Deus, viu? Porque esse Deus, ele é sábio demais para errar. Ele ama demais para abandonar. A sua palavra nos diz, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Ou seja, Deus não se esquece. Tudo que ele prometeu relativo à sua vida, sua segurança, felicidade e salvação, pode contar que ele vai cumprir. Às vezes ele não cumpre no tempo que a gente espera que cumpra. Noé teve que esperar 120 anos até que a sua profecia de um dilúvio caindo sobre a terra pudesse ser cumprida. É assim. Deus cumpre não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele. E agora, esperar pelo tempo dele é o mesmo que aceitar a sua soberania e supremacia. Ele não é o rei, ele não é o Deus Todo-Poderoso e nós não somos suas criaturas e seus súditos. Então, aprendamos o valor da obediência e da confiança, mesmo que as coisas não pareçam tão bem como a gente imagina. Essa é a lição que Deus espera que você aprenda, tá bom? Eu também aprendo essa lição. Vamos juntos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa linda mensagem e essa linda lição que o Senhor nos ensina pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, ainda que as dificuldades se avolumam e os problemas estejam ao nosso redor, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, a Aliança, parte 1, e eu espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem seu dia.